Olá, salve! O Botafogo estreou com vitória no Mundial de Clubes, mas foi sofrida essa vitória. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Foi uma vitória sofrida do Botafogo diante de um adversário que não tem muita categoria, mas é lutador, tem alguns bons valores no meio de campo. Mas o Botafogo se perdeu com seus próprios erros. O começo de jogo foi confuso, o time talvez sentindo o nervosismo da estreia, sofreu algumas jogadas perigosas com chutes da entrada da área, mas depois se equilibrou e passou a jogar, sob o comando de Marlon Freitas, o grande mestre com a sua batuta de maestro do meio de campo, ditando o ritmo dos passes, da hora de tocar mais a bola atrás, atrair o adversário, e a hora de sair com os passes mais longos, buscando os atacantes, até que aos 28 minutos saiu o primeiro gol do Botafogo. Foi até uma malandragem do Arthur, que se desentendeu com o lateral esquerdo tolo, e aí deu uma peitada nele, deu uma trombadinha nele, o cara foi, deu um empurrão grande nele, ele caiu no chão, cara grandão, camaronês, forte, ele caiu no chão, o juiz viu, estava na cara do juiz, cartão amarelo e falta. Alex Telles bateu e aí apareceu finalmente o zagueiro do Botafogo, Jair, que a gente cobra tanto que tem que estar na área e ganhar as disputas de bola de cabeça pela sua estatura, quase 2 metros, 1,99 m, dessa vez cabeceou muito bem e fez 1-0 para o Botafogo. Aí o time se tranquilizou mais. Tocou mais essa bola, deixou o adversário sair, e o segundo gol parecia que o jogo ia no intervalo para 1-0, mas sai o segundo gol numa jogada inteligente do Igor Jesus. O sistema do Botafogo era aquele que o técnico Renato Paiva mais tem usado, com o Mastriani enfiado de centroavante e o Igor Jesus flutuando por trás, caindo pelos lados, com o Savarino usando o lado esquerdo e o Arthur usando o lado direito. Funciona isso para o Botafogo, embora Mastriani seja um jogador tecnicamente inferior. O Igor Jesus trabalhou uma bola que veio do Alex Telles, meteu na direita, o Vitinho combinou uma jogada com o Arthur, parecia que era para ir à linha de fundo, mas o Arthur, pressionado pela marcação, voltou a bola e o Vitinho cruzou. Igor Jesus, que tinha iniciado a jogada, subiu com uma testada fortíssima, mandou no canto, fez 2-0 para o Botafogo. Vai para o intervalo com uma vantagem dessa, é para voltar tranquilo. Mas aí o Renato Paiva cismou de mexer no time. Tiraram o jogador mais fraco, ok, que era o Mastriani. Só que ao colocar o Correia, ele mexeu no esquema tático do Botafogo, ele mudou tudo, desarrumou completamente o time. Ele empurrou o Igor Jesus para centroavante, botou o Correia como quarto homem pela esquerda, puxou o Savarino da esquerda para a direita, olha só como ele mexeu no time. E o Botafogo sentiu a desarrumação, passou a jogar mais atrás para tentar explorar bolas longas para o Arthur e para o Igor Jesus, e não estava dando certo. O time do Seattle gostou da maneira como conseguiu pressionar, também fez mudanças que melhoraram o seu time no meio-campo e no ataque, e aí aos 18 minutos, aos 12 minutos, sai uma jogada perigosíssima em que o atacante, que era o melhor jogador da equipe deles, o Christian Roldan pela direita, faz uma finalização meio sem ângulo, John solta a bola, defende, solta, e ela sobra com um gol vazio para o outro atacante, Musovski, e ele se enrola com a bola, chuta a bola por cima, ela fica presa na perna dele e a defesa do Botafogo tira. Mas aí o time do Seattle já tinha gostado do jogo e aos 30 minutos sai um gol que embola a partida. Bola cruzada na área, rebatida pela defesa, sobra lá na ponta direita para o zagueiro Kim cruzar de novo. E aí ela vem na cabeça do Christian Roldan e ele, muito longe da área, quase fora da grande área, dá uma cabeçada despretensiosa, bate no Igor Jesus. O que o Igor Jesus estava fazendo ali? Lembrou até aquele gol contra do Verratti pelo Vasco outro dia. Está fazendo o que o centroavante dentro da área? A bola bate no Igor Jesus, desvia do goleiro John e entra. E aí o time do Seattle foi pro tudo ou nada. O técnico do Botafogo foi fazendo mudanças cada vez piores, tirou o Savarino, botou o Arthur Cabral, aí tirou de novo o Igor Jesus de centroavante, botou por dentro e o Arthur Cabral lá dentro da área. Só que como o time do Seattle pressionava, o Arthur Cabral virou quase que um zagueiro na frente da área, tirando bola de qualquer maneira a esmo, ao invés de eles ficarem lá na frente para segurar uma bola que a defesa pudesse desafogar.
Foi realmente um drama o final de jogo, e aos 44 o Santos ainda teve uma chance de fazer o terceiro gol e limpar a barra, perdeu, e aos 48 o De La Vega chutou uma bola que o John pegou com as pernas, quase que sentou em cima da bola, e em seguida acabou o jogo. Menos mal, porque no final das contas o Botafogo venceu. É uma estreia de campeonato mundial, um torneio que o Botafogo nunca disputou, tem uma responsabilidade imensa como campeão da Libertadores de ir bem nessa fase de grupos, sobretudo porque ele pega duas forças europeias. O próximo jogo é contra ninguém mais, ninguém menos do que o Paris Saint-Germain, que além de ter metido 5-0 na final da Champions League, ainda meteu 4-0 essa semana. Esse jogo, nesse mesmo dia, né, do Botafogo contra o Seattle, meteu 4-0 no Atlético de Madrid, que é a outra força. O Botafogo tem que saber como é que vai jogar contra o Paris Saint-Germain. Sinceramente, Paris Saint-Germain é hoje um time que está acima da média. Acima da média não, ele está fora da curva. Ele está acima de qualquer outro time. É o melhor time, está jogando o melhor futebol do mundo nesse momento. Melhor do que o Manchester City, melhor do que o Liverpool, melhor do que todo mundo, do que o Real Madrid. Está jogando um futebol de primeira linha. Futebol lindo de se ver, voltado para o gol o tempo inteiro. O técnico faz 3, 4 mudanças e o nível não cai. Então esse time meteu 4-0 no Atlético de Madrid. E aí, como é que vai ser o jogo contra o Botafogo? Vamos esperar para ver o que é que o técnico do Botafogo prepara para tentar conter esse timaço que é o Paris Saint-Germain na segunda partida do Botafogo do Mundial de Clubes. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!